Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Comentando RPG aqui no canal, mais especificamente o especial de Lore Sheets do V5, que é uma série de vídeos dedicadas a ler, fazer leitura coletiva, comentar e explorar o máximo possível do que houver dessas novas vantagens que são disponibilizadas na quinta edição do Vampiro à Máscara. Nova entre aspas, porque isso já tem para mais de 2 anos, mas é o mais recente se comparado a tudo que já foi lançado em termos de edições. E essas vantagens podem ser usadas para colocar o personagem dos jogadores no metaplot, nas grandes tramas do World of Darkness. E como vocês estão vendo aí na tela, hoje nós iremos abordar a Lore Sheet Kindred Iconography, que traduzindo seria Iconografia dos Membros, que é do suplemento Chicago by Night. Antes da gente começar a falar sobre essa Lore Sheet propriamente dita, vamos às apresentações. Esta pessoa que está logo abaixo de mim se chama Nicole. Nicole, dica aí pra galera quem é você na fila do pão do World of Darkness. Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Nicole Close, eu sou coordenadora do projeto Acervo, um projeto que cria conteúdo para Vampiro à Máscara. E isso, né? Acho que é isso. E, por fim, o nosso eterno oráculo abençoado, maravilhoso, Rafael, que ainda encontra-se com problemas técnicos em seu aparelho, que logo em breve irá ajeitar, mas entrará só com o áudio, deixando aqui só essa foto linda dele de exibição. Rafa, diga oi aí pra galera. Fala galera, boa noite, bom dia para quem tá vendo depois, ou boa tarde, ou bom trabalho, que eu sei que vocês estão me ouvindo, não estão me vendo, vocês estão me ouvindo enquanto vocês estão trampando. Por enquanto estou sem imagem, mas vamos seguindo o baile. Beleza? É isso aí. Bom, eu devo dizer que hoje a Lore Sheet tô com uma sensação que a gente não vai falar muito. A gente vai falar muito, Rafa? Tem algumas lore sheets que ela não tem muito embasamento canônico. É um pouco o caso dessa, entendeu? Exato. Ela tem bastante coisa para se falar dela, mas não assim, vocês não vão me ver resgatando coisa de outras edições, por exemplo, aqui agora. Aí o pessoal lá assistindo a gente, pô, era isso que eu tava procurando. Um vídeo de meia hora! Beleza, gente. Vocês vão entender o porquê que a gente tá dando essa introdução, porque o conteúdo é pouquinho mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu não encontrei nada no White Wolf Wiki disponível. Aí eu já fui direto num pequeno trecho que tem do livro básico da quinta edição do Vampiro à Máscara, que fala da grafite vampírica. Vou começar por ele, pra gente depois esmiuçar o conteúdo propriamente dito da Lore Sheet Iconografia dos Membros. Vamos lá. Grafite vampírica. Como os vampiros se comunicam um com os outros quando eles todos estão escondidos no escuro, habitando nos covis secretos, mentindo um para o outro e fora da rede? Eles o fazem com as marcas, às vezes chamadas de o papo furado vampírico, similar às assinaturas, subanúncios e grafite modernas de gangue. Estas obras de arte públicas ou vandalismo contêm jargão, símbolos codificados ou termos arcaicos que assinalam um significado ao membro companheiro, e esperançosamente somente para ele. As marcas que envolvem do grafite regresso a Pompeia e assinaturas de gangues inventadas nesta década, por concepção, ele mistura com cartazes, artes de guerrilha, pichação urbana e construção de rua antigas e loxodromias de construção de rua. Um rato de papel colado na parede do túnel do trem, o ornamento de vermelho arebascado grafitado na parede de beco do banco, o hieroglifo amarelo pintado em giz na porta de entrada da igreja abandonada, as palavras dentes vermelhos tagueadas na escadaria, a Warhol Marilyn
aerografada sobre a viga. A tatuagem em um beco de sangue, as palavras aparentemente aleatórias nos jornais colados sobre uma fachada fechada. Estas marcas dizem aos membros de quem é e a relva que eles estão, qual clã reivindica a quadra, quem o conselho declarou anátema. As marcas também dão aos narradores uma simples ferramenta para inserir a cultura dos membros por toda a cidade. Mencionar assinaturas e símbolos nas descrições de cenário ajuda a criar a ilusão de que outros personagens estão se deslocando através do mundo do jogo quando os personagens dos jogadores não estão lá. Alguém pintou todas essas coisas, alguém tem algo a dizer. Eu não sei se vocês pegaram um pouco do que eu li, até porque o texto ele é um pouco complexo de leitura dele, ele meio que não dá muita situação, mas ele descreveu vários exemplos de simbolismo e comunicação entre os membros. Isso significa que eles, e tão somente eles, têm o conhecimento disso para entender quando estão entrando no território do outro ou quando está recebendo uma mensagem. Após isso, vamos aos nossos comentários iniciais, a começar pela Nicole. Isso é muito legal de ser explorado, porque Oi? Isso é muito legal de ser explorado, porque às vezes o jogo tá tão focado nos jogadores ali na coterie que perde-se a ideia de que ao redor deles tem todo um mundo construído ali em volta. Tem outros personagens que se movem, tem outras coisas acontecendo, outras intrigas acontecendo. E muitas vezes, por exemplo, o jogo ele se passa numa área urbana, né? E isso mostra também que essa área tem dono. E toda parte nesse cenário tem dono. Toda parte onde os jogadores vão pisar, dono. Então também mostra dá aquele ar de intriga, aquele ar de perigo para os jogadores se movendo dentro da cidade e não eles fazendo o que bem querem, né? Perfeito. Rafael. Essa lore sheet para mim é uma daquelas que deveriam estar no livro básico, porque eu acho que ela é muito, acho que isso é muito básico mesmo para o cenário, entendeu? Essa lore sheet é tudo sobre semiótica e semiologia, duas áreas das quais eu apanhei bastante na faculdade, né? Fiz faculdade de audiovisual, e para quem é da comunicação visual, do design, sabe que é uma área bem difícil, né? De você estudar, a parte mais teórica, mais chata da matéria mesmo, mas é uma área maravilhosa, assim, entendeu? E no caso específico daqui, do Kindred Iconography, né? A iconografia dos membros, ela é muito sobre comunicação urbana, e isso a gente vai pegar num sentido. Eu sinto que a lore sheet ela é bem mais pesada para a área da moda, né? Ela fala muito sobre roupas e tal, mas ela pode ser estendida para um todo de comunicação urbana mesmo, comunicação de tribos, né? Punks, góticos, skinheads, quais áreas da cidade pertencem a quem, como essas pessoas se vestem, como essas pessoas se portam, que lugares elas frequentam. Toda essa comunicação, ela tem tudo isso, ela tem uma comunicação e tem um significado nas cidades, entendeu? Quando você mora em grandes centros urbanos, às vezes de pisar em um local e ver uma tag, ver um certo picho, uma certa grafite, você percebe o tipo de pessoa que anda naquele local, entendeu? E isso transportado para o mundo do vampiro é do caralho. Assim, eu gosto muito da temática dessa lore sheet, embora eu acho que ela seja um pouco limitada. A gente pode pegar a partir dela e abrir o leque para fazer coisas mais específicas ainda.
Tem uma coisa assim que me chamou a atenção, já concordando com a tua frase inicial, que essa lore sheet de fato ela ficaria melhor no livro básico. Assim como já comentamos anteriormente que outras lore sheets do livro básico teriam sido melhor distribuídas em outros suplementos. E de fato, como são sociedades secretas habitando entre os mortais, é preciso algum tipo de comunicação que viabilize não deflagrar, não revelar o que eles são e onde eles estão. E aí essas informações são bem interessantes. Eu confesso que eu ainda não consegui explorar nas minhas mesas. Vocês já chegaram a explorar esse tipo de ferramenta visual nas narrativas, Nicole? Eu já cheguei a explorar sim, mas não no V5. Como foi que tu cheguei a usaste? explorar nas coisas. Por exemplo, apresentando um grupo de neófitos a uma camarila onde eles queriam descobrir quem é que era quem de cada clã. E eles começaram a identificar símbolos tanto nas roupas e tudo mais, e tanto no próprio Elísio, para saber de quem era o Elísio. Boa. E tu, Rafa? Tive um episódio engraçado, porque nas edições anteriores isso não era tão bem explorado. Quando eu li o livro do V5, este trecho que a gente acabou de ler agora, eu brisei, nossa, eu fui longe, entendeu? Porque aí eu comecei a pensar em sessões do Elísio como se fossem grandes, assim, como se fossem ballrooms, como se fossem salões de baile, de sarau romântico, sabe? Aquela coisa do pessoal vindo, chega a príncipe tem aquela roupa bufante, aquela saia super rodadas de princesa, que não sei o que e tal. E aí eu falei assim, foi o meu primeiro jogo de V5, foi com um narrador que eu não conhecia, e eu tava chegando para conhecer, né, como é que era o estilo de narrativa dele, e eu tava na ponta da língua com a roupa. Eu falei assim, mano, eu vou descrever a roupa que eu vou no Elísio, mas eu vou arrasar na descrição, você entendeu? Eu vou chegar no Elísio bufante, assim, eu vou decolar, entendeu? Eu vou chegar na nave da Xuxa ali. Aí chegou na hora do Elísio, assim, começou a cena do Elísio e tal, o narrador foi lá e falou, o príncipe chegou, você vê ele com um terno preto, uma gravata vermelha. Eu falei, mano... eu tô com uma roupinha básica, sei lá, comprei na Renner, tá ligado? Falei, mano, eu não vou chegar, né? Mais que o príncipe. Sim. Entendeu? Eu usei uma vez um príncipe bruxa, e daí tava todo mundo esperando que o príncipe chegasse todo pomposo e de terno e tudo mais, e ele chegou de calça preta e uma camiseta preta, e era isso aí. E com umas correntes douradas. Mas isso comunica também, entendeu? Nada é jogado, nada é à toa, entendeu? Nada é à toa. Tem uma... Eu não quero me aprofundar muito neste assunto, mas assim, tem alguns comentários muito relevantes sobre esse negócio da guerra da Ucrânia, em que o presidente da Ucrânia, ele sempre aparece com roupas civis, entendeu? Enquanto você tem o cara da Rússia todo formal, assim, ele sempre aparece sozinho nos vídeos e falando, todo pomposo. Você tem o cara da Ucrânia, ele aparece com roupas civis, sempre acompanhado da equipe dele, tá sempre nas ruas, não sei o que e tal. Então, assim, tem uma comunicação sendo estabelecida aí, entendeu? O corpo fala, a roupa que você usa fala, a cor que você usa fala, e os símbolos que estão na sua roupa também falam, entendeu? E os membros utilizam muito disso. Entendeu? Então, de repente, esse Bruhá aqui, que é um príncipe, mas que usa roupa simples, ele quer se fazer passar por amigão da galera, entendeu? E Sim, aí, exatamente. aquele príncipe que chega com a roupa toda bufante, ele quer justamente ter esse distanciamento, entendeu? Então, assim, a galera que é narradora aí
pensa em como a vestimenta da sua personagem, e até os jogadores também, viu? Independente de ter pego a lore sheet ou não, né? Como a sua vestimenta diz quem você é. E principalmente para quem for ancião, né? Para quem for de outras épocas, entendeu? Porque o lance do Elísio, e isso fala ali no livro básico, o lance do Elísio é que o Elísio ele é um lugar seguro, né? Ele é um safe space. Lá você pode ser quem você realmente é. Entendeu? Pelo menos a ideia é essa. Então, se você é um ancião que nasceu no século XVI, você acha as roupas de hoje em dia uma bosta, sinceramente. Entendeu? Você acha que as roupas de hoje em dia não tem classe, não tem personalidade. As roupas de hoje em dia são tudo igual. Porque antes as roupas eram feitas à mão, as roupas eram feitas sob medida para o corpo da pessoa. Então, a oportunidade que você tem de usar aquela roupa de alfaiate do século XVI que você mandou fazer é o Elísio, cara. Não tem outra. Entendeu? Você não vai poder sair na rua usando isso. Entendeu? É uma questão que a gente tem que lembrar que, por mais que a gente jogue com vampiros e tudo mais, seja nas edições anteriores ou no V5 e tudo, em algum momento eles foram humanos. Então, tipo, independente se foi há 3 séculos ou se foi há 10 anos. E a moda, a maneira que a gente se apresenta para o mundo, é uma maneira de ressaltar a nossa individualidade. Não é porque eles se tornaram vampiros que eles vão perder isso. Exatamente. Necessariamente. E tem um lance que o Christian teve na nossa última Lord Sheets. O Christian Risoli, ele bate bastante nessa tecla, né? O vampiro, ele meio que ele para na época em que ele foi abraçado, né? Depois de um certo tempo, ele sente uma certa dificuldade de acompanhar as inovações. E é isso que vai pautar a diferença entre um ancião e um neófito. Por que os anciões vão precisar dos neófitos e por que os neófitos toda vez vão se virar contra os anciões, entendeu? Então tem muito dessa relação. Isso é muito bem explorado pela Anne Rice nos livros vampirescos dela, que é os motivos do porquê o Marius procura acho que foi não tô lembrado agora, mas eles vão procurando as crias e abraçam nelas para poder elas ensinarem a eles as culturas do contemporâneo em que eles estão. Sim, isso é. Ela aborda isso também na própria Cláudia, né? Que quando ela é abraçada, por mais que ela tenha ali anos e anos e anos de vampiro ali depois, ela ainda é uma criança e ela ainda tem o comportamento de uma criança. Por mais que ela já tenha vivido muita coisa. Isso aí é o sumo. Não é nem o suco, é o sumo do vampiro. É isso. Boa. Bom, vamos dar aqui continuidade. O próximo trecho da leitura é marcas e mecânicas, ou seja, como é que elas funcionariam dentro de um jogo. Às vezes, a tensão ou resultado dramático de uma cena depende do clima que um personagem coloca algo. Reconhece o que ele automaticamente nota ou consegue verdadeiramente desvendar o significado do objeto na frente dele. Se o drama de uma cena não se dobra nos sucessos ou falha de uma ação, se eles falham em localizar a marca, eles não descobrirão o segredo da entrada para o refúgio de um rival. Se eles interpretarem mal a marca, eles irão acidentalmente levar a coterie para um território hostil e etc. Então, não role para isso, ou seja, está recomendando não rolar dados. Dê o conhecimento de graça, cobre somente pelo drama, foque-se apenas na parte que isso é importante. Os personagens vampiros podem usar as habilidades regulares nas marcas. Os mortais precisam de algum tipo de ocultismo ou outro conhecimento especial para ler as marcas, embora a Segunda Inquisição possa ter reunido uma coleção daquelas mais óbvias. Os narradores podem impor esbarrões de dificuldade ou penalidades de dado para a qualidade da pintura, superfícies ásperas ou trincadas, falta de tempo, exposição aos elementos,
etc. Os personagens que conhecem marcas específicas os notam na tapeçaria urbana, avistando-os a escuridão no concreto despedaçado, nas camadas secas da grafite. Inteligência mais manha para as assinaturas de rua, ou investigação para padrões repetidos, ou discernimento para duplo sentido. A dificuldade depende da obscuridade da marca e se o pichador a quer encontrada por forasteiros. Eu achei interessante a forma como ele aborda, em que o conhecimento em si não é uma vantagem que demande rolagem de dados, mas você conseguir compreender o que está testemunhando pede rolagem. Nicole. Isso é uma questão muito interessante, porque depende muito da cena que tu vai usar. Porque, por exemplo, eu já usei isso em uma cena em que o jogador tinha que desvendar o que eram símbolos numa parede para descobrir o que o inimigo iria fazer. E esses símbolos incluíam símbolos de clã. Para ele encontrar os símbolos de clã não era difícil, mas para ele interpretar por que o símbolo estava ali e o que ele estava fazendo, sim. O que isso queria dizer e como é que isso se desdobraria na história. Por exemplo, eu usei isso uma vez em que tinha um ancião com um cetro manipulando marionetes, e na cena seguinte as cordas dessa marionete se enrolavam numa torre e a derrubavam. E ele tinha que descobrir quem é que era, o que é que ele queria, essa cena queria dizer, o que eles estavam tentando fazer ali. Então, muitas vezes, o jogo de Vampira Máscara, ele se trata mais da narrativa, mais do quebra-cabeça que tem ali atrás, do que tu realmente cobrar um sucesso ou uma falha ou tantas rolagens para o jogador entender aquilo ali, para ver aquilo ali. Ele precisa entender e vincular. Como é que ele vai vincular? Aí sim é uma coisa que pode começar a cobrar rolagens, por exemplo, para ele entender que era o ancião Ventro tentando controlar todo mundo e isso ia derrubar a Camarilla. Rafael? Eu tô jogando no Google aqui para ver quem é o autor, mas tem um lance sobre sobre os 3 pilares, né, da aventura de RPG. Mas assim, basicamente o fundamento é que quando você vai fazer uma aventura, nem tudo pode ser vencido com um teste, né? Isso a gente, na prática, a gente já manja isso, entendeu? E aí teve um cara lá atrás ainda, lá na época que tudo era mato aqui, em que ele cria uma fórmula para você escrever aventuras, e essa fórmula se popularizou pela galera da Wizards, que escrevia bastante, né, aventuras e tal. E aí esses 3 pilares eram a exploração, né, que é a exploração de um lugar, como se fosse uma masmorra ou uma viagem longa e tal. E aí isso entra também na exploração do cenário. Quando a gente está falando de vampiro, eu acho que é mais cabível a gente falar na exploração da cidade, justamente aqui que entra esses símbolos, a simbologia da cidade e tal. E aí tem a interação, que é a interação entre personagens, né? Você falar com NPCs, você buscar pistas, você imergir no cenário, e aí vem o combate, propriamente dito, entendeu? E aí o combate é a parte do teste, entendeu? Lá atrás, nos primórdios, o combate era o único... Era o único teste que você precisava fazer, entendeu? O resto era mais interação mesmo, porque tem que ver que o RPG ele nasceu dos... entendeu? E aí
toda a história ela começa a surgir organicamente ao redor do wargaming. Então a regra ela acabava ficando confinada à resolução do combate, que era meio que o centro da coisa toda, entendeu? Todo o resto que tinha ao redor eram coisas que a gente ia inventando, entendeu? Pra galera mais novinha é só pensar ali nas primeiras temporadas do Stranger Things, que mostra bastante como é que era o primórdio dos RPGs, né? E aí, conforme o RPG foi evoluindo, foram surgindo as perícias, a ideia de você desmontar armadilhas, a ideia de você procurar coisas, a ideia de você fazer testes até de exploração, entendeu? Então, os testes eles começam a invadir os outros dois pilares, entendeu? Mas quando você pensa numa aventura, tenta pensar mais ou menos dentro desses 3 pilares: a exploração, a interação e o combate. E aí tenta pensar nesse combate como uma coisa um pouco mais flexível, né? Agora sobre o trecho que você destacou, mais do que a parte dos testes, puta, eu esqueci. Teve uma parte que você falou que eu gostei bastante, mas escapou na minha cabeça enquanto eu estava falando. O que seria especificamente, te lembra? Que o mais importante é a narrativa? Sim, então, essa parte de você colocar a narrativa acima da parte de teste, sabe? Senão vira uma coisa muito mecânica. Uhum. Entendeu? Perfeito. Lembrando que RPG também é uma arte de contar histórias. Por mais que o narrador tenha ali todo um cenário montado e tudo mais, essa narrativa ela parte tanto do narrador quanto do jogador. Se tu botar muitos testes para dificultar a vida dos jogadores, eles vão estar mais preocupados em tirar sucessos do que realmente interpretar seu personagem. Exatamente. O teste, ele é anti-imersivo. Pensa assim, você tá dentro daquela imersão, tem uma história sendo contada, tem um ritmo sendo imposto ali, e aí, inclusive é bom falar durante esse papo que a gente está falando de simbolismo e tal, porque os símbolos também fazem parte dessa história, entendeu? Então, você está contando uma história, você está descrevendo um local e que tem uma tag assim, que tem um picho assado, e aí a pessoa está usando uma roupa desse jeito, e aí no meio disso tudo você pede um teste. Aí o que você faz quando você narrador pede para o seu jogador fazer um teste? Você está tirando ele de dentro da personagem, trazendo ele para sua frente como na qualidade de jogador, e aí ele vai rolar os dados, e aí dependendo do resultado que sair, você devolve ele para dentro da imersão, entendeu? Porque você vai continuar a sua história. Então, quanto menos vezes você fizer isso, menos vezes o jogador vai sair da personagem, entendeu? E aí a história flui mais. Nos últimos jogos da minha mesa mesmo, da mesa dos meus amigos e tal, a gente tem rolado cada vez menos dados. Entendeu? Porque a gente já tem uma noção básica do que a gente sabe fazer e não sabe. Meio que assim, sabe? A gente meio que compara o nível que a gente tem em... Isso não é regra, tá? Isso é uma coisa que a gente faz pra poupar tempo. Porque o nosso tempo de jogo também é curto. Mas a gente monta um esquema mais ou menos do seguinte: se você tem ocultismo 3... Mano, alguma coisa você sabe sobre esse símbolo, entendeu? Mais ou menos por aí, entendeu? Então, assim, você ainda pode rolar o teste pra saber mais, mas a priori, você sabe que isso é símbolo de infernalismo. Entendeu? Quer saber mais? Joga o dado. Eu acho que os testes, geralmente, eles valem mais, eles cabem mais quando, por exemplo, o personagem tem uma habilidade que o jogador não tem. Tu pega um jogo em que os personagens são mais fortes e ele vai ter manipulação 4 ou 5. E o jogador, às vezes, pode não saber, não conseguir interpretar aquilo ali.
Então, acho que nesse momento pode caber melhor os testes. E pedir esse teste também pode partir do jogador, se ele não se achar apto para fazer, o que o personagem dele faria. E em jogos sociais é muito difícil, às vezes, tu interpretar o que tu tem em ficha, né? Verdade. Bacana. Eu peguei o que eu ia destacar aqui do texto que você pegou, Raga, que eu esqueci enquanto eu estava falando. Tem uma parte do texto que fala assim, os narradores podem impor esbarrões de dificuldades ou penalidades de dado para a qualidade da pintura, superfícies ásperas ou trincadas, falta de tempo, exposição aos elementos, etc. Quando você monta um símbolo urbano para você usar, pensa mais do que no desenho em si, entendeu? Porque assim, uma arte urbana ela tem várias atribuições. Você pode falar que ela tem uma forma, você vai falar da forma do desenho em si, e você pode usar uma cor. Tudo isso é recurso visual. Você pode passar por um recurso mais tátil, falar qual que é a textura daquela pintura. Ela foi feita com que material? Ela foi feita com giz de cera? Ela foi feita com tinta spray? Ela foi feita com tinta guache? Entendeu? Tinta óleo? Como é que é essa pintura? Entendeu? Ela tem cheiro? Entendeu? Ela tem sabor? Não sei, né? Tem uns Nosferatu doido aí que vai lamber a parede para saber qual que é a bolsa boa, entendeu? Então, assim, e todas essas coisas, elas deixam uma marca. Lembrando que você está num contexto de criaturas que têm auspícios. Então, de repente, você pode montar uma marca em um determinado local que só pessoas com auspícios vão saber de determinada qualidade que esse símbolo tem, então só pessoas com auspícios vão ver a marca por completo, entendeu? Vão entender quais são todas as atribuições dessa marca. São coisas para você usar também. E aí eu estou falando da comunicação urbana no sentido de tag, mas também sentido de roupa, também pintura, também desenho, também design, enfim, entendeu? Você abre o leque aí, entendeu? Exatamente. Beleza. Vamos avançar agora. Falei só um parênteses. E eu já deixo você seguir. Eu falei da tinta spray, uma trivia para quem não leu Chicago by Night. A tinta spray ela foi inventada em Chicago. Segunda trivia, é proibido usar tinta spray em Chicago. Você precisa comprar num lugar especializado. Pode crer. Bom, agora a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito da Lore Sheets, a começar por sua descrição. Compareça a qualquer reunião dos membros e você verá os sinais e os selos da filiação de clã em todo lugar. O historiador com rosas em torno de suas mangas. Os Ventru com cetros bordados em suas lapelas. Ao longo dos milênios, os cainitas ergueram os seus símbolos não apenas para uma forma de arte, mas para uma linguagem inteira própria. Fora das ruas das cidades, os neófitos e os anarcos assumiram esses ícones e outros e criaram imagens que oferecem informação de relance. Eles alertam aqueles bem informados o suficiente para interpretá-los de que uma prateleira em particular foi reivindicada por uma coterie, ou que há um lugar seguro para descansar durante o dia logo à frente, o que parece uma parede coberta de uma simples e antiga grafite para olhos humanos. Ela fala de volumes para os vampiros. Como vocês estão vendo após essa leitura da descrição, é muito do que a gente já falou anteriormente. É uma lore sheet que vai meio que aprofundar essas características. Nicole, o que você acha? Eu acho que a gente tem que lembrar também que quando a gente joga Vampira Máscara, a premissa do jogo é que os vampiros estão como uma sociedade escondida ali atrás do mundo mortal. Então, é claro
é meio óbvio, na verdade, que vai ter símbolos, que a existência deles vai estar ali escondida. E para os mortais isso não vai aparecer, ou vai aparecer algo esdrúxulo ou superficial. Mas um vampiro que já tá numa coterie, que já tá numa camarila, ou no sabá, ou no zanarco e tudo mais, vai ver esses símbolos e vai se ligar da onde vem. E isso é uma ferramenta muito interessante para te usar num jogo em que uma das principais premissas é as intrigas, é os jogos de poder, é até onde vai o poder de um e o poder de outro. Boa. Rafael? Isso é eu acho que foi até uma decisão editorial, mas isso dá um tom, dá um cheiro, né? Um tempero de Game of Thrones, né? Onde você tem vários reinos, e aí cada reino eles têm a sua cor de atribuição, eles têm os seus desenhos, né, os seus símbolos de atribuições. E aí você coloca toda essa galera dentro de uma corte só e vê eles tretando com palavras. Isso é uma coisa muito do Game of Thrones que o Vampiro tá trazendo pra si também, entendeu? Eu acho que tem um pouco de decisão editorial, de trazer um destaque para isso, entendeu? Beleza. Então, vamos agora ao primeiro nível dessa lore sheet, cujo título é Iconógrafo. Você é versado nos símbolos dos membros, capaz de identificar o clã de alguém pelos temas em suas roupas, e poderia ensinar neófitos sobre como e o porquê o imaginário mudou ao longo dos séculos. Adicione 2 dados às rolagens relevantes de erudição. Nicole, o que tu achaste? Eu acho que isso seria um vampiro que já está um membro que já está incluído na sociedade ali. Que ele vai identificar que uma rosa lembra os toreadores, que um cetro lembra os ventros. Agora, identificar símbolos mais complicados, ele não vai saber, ou não vai saber por que a rosa é o símbolo dos toreadores, por exemplo. Perfeito. Acho que seria o nível mais simples, mais básico de um membro que já está inserido na sociedade. Uhum. Rafael? Eu tenho uma ressalva aqui que é a seguinte, né? Você ganha 2 dados para descobrir o clã do cara pelas roupas, mas assim, se o cara estiver mostrando, né, o seu próprio clã pelas roupas, porque é aquela coisa, né? Não é porque eu sou um Bruhá que eu vou me vestir que nem um punk de rua, entendeu? E também não é porque eu sou mano, principalmente Setita, né? Nossa, o Setita é um caso grave no mundo das trevas, né? E o texto ele sempre fala do Setita como um cara que ele tá tentando se misturar, um cara discreto, um cara que trabalha das sombras, não sei o que tal. E aí você vai ver as imagens de Setita. Quando um Setita não tá segurando uma cobra, ele tá com uma cobra tatuada na cara dele. É verdade. Se você for um Setita, por favor, não tatue uma cobra na sua cara. Por favor. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mediante o que o cara tá mostrando com a roupa também. Eu acho que o texto, aí ele tem que ser adaptado para que o cara possa descobrir alguma coisa do outro com a apresentação das roupas. E aí você até consegue pairar um pouco essa coisa do neófito precisar já tá um pouco mais inteirado, entendeu? Do mundo dos membros, porque no nível 1 ele na verdade ele não tá muito inteirado, entendeu? Um neófito que acaba de chegar, ele não tá muito inteirado, mas se ele for uma pessoa que é versada em iconografia do que nos membros,
ele já vai conseguir pescar alguma coisa, entendeu? Se ele tiver um conhecimento geral sobre iconografia, sobre semiótica, sobre tribos urbanas, então ele já vai conseguir pescar alguma coisa só dando uma olhada naquela pessoa, entendeu? Eu acho que é mais por aí esse nível. Boa. Eu E é uma pessoalmente ideia que eu já gosto, viu? Bastante. Eu pessoalmente achei um pouquinho fraquinha. Poderiam ter explicado ela melhor. Porque, assim, pra mim tá na entrelinhas. Ela não tá descrita. Porque quando ele diz capaz de identificar o clã através de alguém pelos temas em suas roupas, ele tá dizendo que é só suas roupas. Mas eu entendo que é bem mais do que isso. Que aí é que eu acho que a descrição meio que pecou, né, nessa lore sheet. Eles poderiam ter dito que com este nível o personagem tem mais facilidade em ler sinais naquilo que os Kainitas portam ou tem próximo deles. Aí ficaria mais amplo. O que tu acha, Nicole? Eu acho que também, além disso, também tem a questão comportamental, né? Dificilmente um Ventro vai agir como um Brujah. Então isso também é um comportamento, também é uma iconografia de um ideal de comportamento e tudo mais. Então acho que isso poderia sim abranger esse tipo de coisa. Boa. A vestimenta ela não existe num vácuo, né? Você não vai se vestir ou até vai, né? Se portar como um vagabundo e se vestir como uma princesa. Existe bastante, inclusive. Mas a priori nada tá isolado, assim, né? O comportamental ela apoia a parte imagética, né? A sua imagem e vice-versa. É isso aí. Vamos Depende então da coerência do que você quer passar. Vamos então ao nível 2, cujo título é A Escrita na Parede. Você aprendeu a procurar por marcas de outros membros que deixaram para trás. Ganhe 3 dados nas rolagens relevantes de manha quando estiver procurando por informação nos domínios locais e vampiros disponível na grafite, panfletos colados ou outro trabalho artístico na área. Eu já achei esse mais interessante e mais genérico, mais amplo. Nicole? Ele é bem mais genérico, mas ele também tem aquela questão que às vezes a coisa é tão vaga que não dá para entender, né? Ela fica tão difícil do narrador pensar em uma forma de usar aquilo ali, de pôr aquilo ali. Por exemplo, tu vai ter um personagem com essa lore sheet, o narrador vai ficar pensando, pô, mas em que momento, como é que eu vou usar aquilo ali pro jogador usar a habilidade dele? Nem todo membro deixa marcas para trás. Nem todo membro vai colar panfletos. Ou, por exemplo, um trabalho artístico de um toreador. Tu não identifica isso, a não ser que seja uma arte muito Ok, voltamos. Gente, desculpa, a conexão aqui do OBS com o Discord saiu travando tudo, minha câmera ficou capturada depois para o OBS, mas tudo resolvido, vamos dar continuidade. Obrigado a quem permaneceu aí assistindo a gente. Nicole, a sua fala estava no meio, você pode dar continuidade? Eu não lembro qual era o meio, mas eu estava falando de como de como a maneira que as pessoas se portam e como a imagem que elas têm definem como elas vão ser recepcionadas pela sociedade em si. E a sociedade dos membros, querendo ou não, ela é uma pequena fração da sociedade maior. E, por exemplo, um Ventro que se porta como um Ventro vai ser muito melhor recepcionado em assuntos que se espera que os Ventros entendam, como liderança e coisas do tipo, se ele se portar dessa maneira. A mesma coisa será um toreador ou qualquer outro tipo de personagem que tem uma filiação específica, ou clã e tudo mais. E era basicamente isso. Rafa? Na teoria da comunicação, a gente tem um lance que se chama ajuste do discurso, né? Por exemplo, você não fala do mesmo jeito
quando você está falando com uma criança ou quando você está falando com a mãe da criança. Quem já trabalhou em varejo, tipo eu, que vendia coisa para crianças, tipo eu, sabe como é que é isso? Uma coisa é quando você está vendendo alguma coisa para o moleque. E outra coisa é quando você está vendendo a mesma coisa para a avó do moleque. Entendeu? Você vai ajustar a sua voz, você vai ajustar a sua postura, você vai ajustar as palavras que você fala de acordo com quem você está interagindo. Entendeu? E isso num microcosmo, né? Agora passando para o macro, que é aqui no mundo dos membros, isso também continua valendo, né? Você não vai falar com a sua coterie da mesma forma como você vai falar com o príncipe, que não é a mesma forma com a qual você vai falar com o justicar, entendeu? É tudo, e cada uma dessas ocasiões ela vai pedir uma etiqueta apropriada, né? A gente tem a própria habilidade de etiqueta, já cobre um pouco disso, né? E aí a gente fica pensando muito, quando a gente fala disso, a gente fica pensando muito naquele clima pomposo, né? Mas pensa você, não vou nem jogar no Ventru, mas pensa que você é um toreador todo engomadinho assim e você vai parar no meio de uma roda punk. Mano, você não vai ser bem recebido, entendeu? Então assim, exatamente. É um ajuste de vestimenta, de linguagem também, entendeu? Eu acho que essa lore sheet ela cobre um pouco dessa capacidade camaleônica, de você poder pegar quais são essas marcas, né, de cada local e de cada localidade que você vai interagir e agir de acordo, né? Eu acho que é muito sobre isso. Sim. Boa. A gente usa bastante isso no marketing também. É diferente quando tu tá falando, por exemplo, de um jogo ou de uma atividade que é um hobby, do que se tu falar, por exemplo, de uma atividade médica. Tu muda totalmente a tua abordagem naquilo ali. Para quê? Para ser uma referência, para ser respeitado, ser recepcionado por aquele público que tu quer atingir. Boa. Bom, dando continuidade aqui, vamos ao 4º nível, cujo título é Artista de Grafite. Esses avisos na parede, esse é o seu padrão. Os seus murais são trabalhos de arte e atrair os olhos não apenas de coterris prestando atenção nos seus avisos, mas de toreadores que vieram para admirá-la. Você pode até ter atraído a atenção da própria Annabelle, olha aí, já é mais específico de Chicago. Rolagens de ofícios com relação à sua arte recebem 3 dados extras quando estiver envolvendo a iconografia dos membros. Nicole. Esse ele já é bem específico para ofícios, né? Para arte e tudo mais. Agora, como será que a gente poderia, por exemplo, adaptar esse nível para outras questões? Para abranger outras abordagens? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora. E eu não tenho a resposta ainda, então passo para o Rafa. Vai lá, Rafa. Eu acho que ela pode abranger, além dos ofícios, a performance, né? Porque o ofícios ele vai cobrir a parte das artes plásticas, né? A pintura, a grafite, a escultura, e a performance ela vai abranger as artes performáticas, né? Atuação, dança. Então eu acho que a junção das duas consegue abranger qualquer área da arte que você esteja usando, com exceção talvez aí das artes gráficas em computador, né, tipo arte digital e tal, mas aí você faz uma exceção pontual, assim. Eu nunca mas vi vou te dizer
Mas vou te dizer que mesmo, eu sou designer gráfica, mesmo em artes digitais e tudo mais, tu vê o padrão de cada designer. Tu vê como o padrão de suas artes, de quem é arte de quem, por exemplo. Então acho que talvez esse nível seria mais sobre a questão de tu ter uma assinatura. Sim. Ser conhecido por essa assinatura. Mas você acha que um designer gráfico, ele faz para ele fazer o seu trampo, ele faz um teste de ofícios ou ele faz um teste de computador? Porque existe toda uma questão. Porque tem toda uma questão de composição, de cores, de diagramação e tudo mais ali dentro, de como tu quer, qual a imagem que tu quer passar com o que tu tá fazendo. E não é dependente do computador, né? Que é independente do computador. Entendi, bacana, hein? Bacana essa sua visão. Show. E eu concordo com a Nicole, poderia ser melhor adaptado para ele servir a mais além do que o ofício já melhor explanado pelo Rafael, quando se expande para a performance. Ou talvez, Rafa, talvez até explorar a comunicação verbal também. Não sei se comunicação verbal seria só também performance. Né? Oi? A oratória, exato. Oratória, né? Exatamente. Então, porque assim, o nível 3 ele já dá ele já dá um bônus para associar. Eu não entendi direito o que essa lojinha quer de mim, entendeu? O que essa lojinha está me vendendo, entendeu? Sim. Porque assim, são 3 dados, é isso que você ganha? 3 dados, exatamente. Você vai ganhar 3 dados quando você estiver trabalhando com iconografia dos membros. Eu acho que dá para dizer que vamos dizer assim, tu tem uma expertise no que tu tá fazendo, vamos dizer assim, para te já ter uma assinatura e já ser reconhecido por essa expertise. Então, mas eu acho que a ideia que eu tenho é que esses 3 dados em ofícios, ele só vai servir para que as coisas que eu faço sejam mais bonitas, entendeu? Assim, né? A priori é isso e acabou, entendeu? O resto decidam na mesa, tá ligado? Senão um vestido ficar mais bonito não vai. É isso, ele é mais bonito, entendeu? E aí, mas o vestido mais bonito de um estilista famoso vai vender mais, porque é do estilista famoso, sabe? Sim. Tanto é que o título da próxima, né, do nível 5 já é uma referência, né? George Cooper e Giorgio Armani. Então, sei lá, fico meio. Eu gosto mais da 3, eu acho que a 3 ela tem um poderzinho mais legal do que a 4, entendeu? Do que a 4. Ou seja, como a Nicole falou no começo, merecia um ajuste. Merecia. Aliás, essa lore sheet inteira. Eu acho que essa lore sheet ela é uma base para você fazer outras lore sheets. E aí você faz o mais específico, entendeu? Essa é a minha ideia geral. Então, já que tu já fizeste a chamada para o quinto nível, vamos a ela. O título é Giorgio quem? Você vestiu príncipes e primogênitos, sutilmente tecendo a iconografia de clã nas linhas de um terno ou corte de um vestido. Você não cria sinais com seu trabalho, você faz dissertações. Uma vez por história, uma roupa de seu modelo garante 2 pontos de status a um personagem de sua escolha para a sessão. Alternativamente, a sua crítica mordaz sobre as pobres escolhas sartoriais de outro membro remove 1 ponto de status pelo mesmo período de tempo. Eu já vi jogo nesse nível aí, viu, Nicole? Opa! Tem 2 questões interessantes aqui. A primeira é aquilo que a gente estava falando da iconografia de cada clã. Tu não espera que um clã, dá o exemplo mais básico, mas tu não espera que um ventro use o mesmo vestido que um toreador.
E a iconografia disso é muito legal de tu explorar, que é o que a gente estava falando antes. Tu conseguir criar essa... dentro dessa iconografia é um negócio muito legal para alguém que faz um personagem com esse mote. O segundo é que o jogo de status, o jogo de intriga e o jogo de poder que tem em cima daquilo ali mostra como a imagem dos membros influencia isso. Uhum. É interessante, antes de eu passar para o Rafael, é interessante o quanto a imagem passada para aqueles que estão em volta é importante para eles, no mínimo, se sentirem não encorajados a enfrentar ou menosprezar a pessoa. E isso num ambiente difícil de lidar, porque afinal de contas está cheia de víboras em volta. Se o cara demonstrar fraqueza, isso facilmente vai ser explorado pelos demais. Rafael. Exatamente. Esse nível eu acho que ele é o melhor jogo que tem dentro da Lore Sheet. Eu gosto muito dele. E assim, a Lore Sheet inteira, ela me lembra muito o filme atual da Cruella, né? Essa coisa essa frase aqui é sensacional, né? Você não dá sinais com o seu trabalho, você faz dissertações. Então, assim, o seu trabalho, ele não manda uma mensagem, ele manda um textão inteiro, tá ligado? Tua arte, ela tem muito significado, entendeu? Quanto mais valoração você dá pro seu trabalho, mais ele tem valor monetário mesmo, um valor real, entendeu? Então, assim, as pessoas te buscam para que você vista elas. Isso é muito Cruella. Isso é muito Cruella. Quem não assistiu, assista. Não é um filme chato, tá? E não é um filme bem legal. Assim, inclusive para abrir um pouco a cabeça da galera sobre moda mesmo, entendeu? Como essa coisa da moda como uma forma de expressão mesmo, entendeu? É bem bacana. E cara, só para aproveitar essa tua linha de ver o filme Cruella e o que há em torno dela, também recomendaria o clássico O Diabo Veste Prada. Cara, que filme. Exato. Que filme. E aí o lance aqui é o seguinte, né? A Lore Sheet ela fala muito sobre iconografia de clã, mas a iconografia ela não fica só no clã, né? Ela tem a iconografia de seita, exatamente, tem iconografia de seita, tem iconografia de idade. Por exemplo, você vê no Elysium um cara usando uma roupa do século XV, você não vai pensar que ele é um neófito. Uhum. Entendeu? Ele está usando essa roupa por um motivo. Entendeu? Você liga a época daquela roupa com a idade que ele tem. Entendeu? E tem fora toda isso tudo, fora toda a semiótica do que a gente já tem mesmo. Então, assim, as cores têm significados, as texturas têm significados, as formas têm significados. Então, assim, você vê um cara com uma roupa cheia de espinhos, você vai pensar que ele tem um certo comportamento, entendeu? Você vê uma pessoa usando você vê uma mulher usando uma roupa bufante, cor de rosa, tal. Você vai pensar alguma coisa dela, entendeu? Que você vai esperar um certo comportamento dela, entendeu? Estereótipos, né? São estereótipos, exatamente. As roupas, elas ajudam a criar estereótipos. E um mestre hábil, ele vai jogar com isso, tanto reafirmando esses estereótipos quanto quebrando, né? Nesse exemplo que eu coloquei, você vê uma menininha de roupinha de rosa, tava vestidinha, a hora que você vai falar com ela, ela te mete um socão com potência 5, é uma bruxa. Entendeu? E aquela cheia das roupas todas cheias de espinhos, de repente é um premier.
entendeu? Então você vai, assim, você vai jogando com isso, reafirmando ou quebrando as E às expectativas. vezes não é nem só a roupa, a iconografia também tá, como o Rodrigo disse antes, nas coisas que o rodeiam. Por exemplo, teve uma situação engraçada num jogo meu, que um neófito foi na casa do outro neófito, no refúgio, e tinham móveis do século XV. E o cara falhou em ligar os pontos de por que ele tinha móveis do século XV. E agora ele tá achando que o outro neófito é um Matusalém. Ainda agora. Rapidinho. Aproveitando aqui aproveitando a menininha, né, que o Rafael mencionou, me lembrou agora um anime / mangá chamado a Saga de Tanya, a Malvada, ou a Demônio, por assim dizer. Só um resumão. É um cara que renasceu num corpo de uma menina, num outro plano, numa outra realidade. Só que todo o conhecimento que ele tinha foi resguardado. E ele começa a se desenvolver como um estrategista militar dos mais cruéis. É mais ou menos isso. Chega aquela menina, o cara não dá valor, dá um pauzão. Mas anime... Oi. Mas anime tem essa premissa. Por exemplo, aquele clássico da guria que ela vive esfarrapada e só com umas ataduras e umas roupas bufantes e ela estraçalha todo mundo. Ah, sim. Não lembro agora o nome do anime. Também não tô lembrado, mas eu sei qual é que tu tá falando. Mas é um bem clássico. Mas tem um monte, assim, eu acho que isso é até um tropo mesmo, um estereótipo dos animes. Sobre a menininha Lolita, né? Eles usam muito essa figura da Lolita, e que é super forte, assim, entendeu? Ou super cruel. Ou super cruel. Ou super forte e super cruel. Bom, chegamos ao final do conteúdo dessa lore sheet. Vamos às considerações finais. Nicole, o que você acha numa visão geral dessa lore sheet para o V5? Eu acho que, como eu disse no começo, é uma ferramenta muito interessante de tu usar. No caso, eles sistematizaram algo que a gente já usava antes, querendo ou não, mas de uma forma mais subjetiva ou mais vaga, muitas vezes, e eles sistematizaram isso. E é legal de ver isso, porque isso para alguma pessoa que não usa, não costuma usar ou não tem conhecimento sobre, ela vai ver aquilo ali e vai ligar os pontos de como usar. Então aquele negócio, conhecimento é poder e conhecimento é sempre bem-vindo, né? Show. Rafael, suas considerações. Não estudem semiótica, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, vai lá na Cruella, vai no Diabo Veste Prada, é bacana, são 2 filmes legais. Ficar um pouco mais inteirado nesse lance do como a arte na cidade funciona. Aliás, quem for de São Paulo tem o Beco do Batman. Visitem o Beco do Batman. É sobre aquilo, cara. É sobre o Beco do Batman, essa lore sheet. E usem essa lore sheet como base para criar outras lore sheets específicas, porque eu acho que essa fica muito jogada pro mundo da moda. Então, verdade. Criem para artes plásticas, criem para artes visuais, criem para artes performáticas, entendeu? Porque aí vocês vão ter uma lore sheet específica para cada tipo de arte, assim, entendeu? E isso é bacana pra caralho, entendeu? A arte comunica. Boa. E vou te dizer, se vocês nunca fizeram um jogo só de historiadores, façam. É muito interessante de ver como ele se desenvolve, como cada um lida com sua arte, como se comunica e tudo mais. E você não precisa ser um toreador para ser um artista. Inclusive, minha defesa é de que Cruella é uma bruxa. Uma bruxa ferrada. Olha, tá aí, eu vou ver o filme de novo depois dessa. Assistam que Cruella é bruxa. Beleza, gente. Chegamos aqui ao final de mais um
lore sheets do V5. Passamos pela iconografia dos membros e já digo para vocês que semana que vem a lore sheet da Viz é o Labirinto, ainda da série do Chicago by Night. E antes de fechar, vou aqui soltar um spoiler de uma programação especial que iremos fazer na segunda-feira. Eu e Rafael iremos entrevistar o Daniel Braga, que é o brasileiro que participa da equipe de desenvolvimento de Hunter the Reckoning. Então, segunda-feira, se liguem aqui no canal e tragam suas perguntas que o Daniel poderá ou não responder o que está rolando por trás de Hunter. Não é isso, Rafael? É isso mesmo, eu vou tentar falar menos que ele. E antes, obrigado, Nicole, por ter estado aqui conosco, ter compartilhado suas opiniões, foi show de bola. E também que participou no chat, muito obrigado, principalmente ao casal 20 que nos acompanha, vocês são maravilhosos. Sendo assim, para encerrar, vamos dizer um tchau pra galera. Falou, pessoal, até a próxima.